noite a todos. Nós vamos dar os recadinhos da casa. Hoje, na segunda-feira, está iniciando a evangelização infantil. Aquele pai ou mãe que deseja trazer o seu filho para já começar a introduzir o espiritismo e a doutrina no seu filho, pode trazer todas as segundas-feiras. O acolhimento começa às 19h45, a partir dos 3 anos de idade. Também nas quartas-feiras, para aqueles que desejam conhecer mais a doutrina espírita, nós temos um grupo de iniciantes aqui no salão, a partir das 8 horas até as 21h30. Que todos sejam bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz. E neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga encarregada dos trabalhos doutrinários desta noite. Vamos nos colocar presentes, nos ligando à espiritualidade amiga e protetora, pois nós precisamos estar de coração e mente aberta para os aprendizados da noite de hoje. Vamos esquecer o mundo lá fora e dar início às atividades da noite de hoje com uma oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixe cair nas tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A exclamação de hoje está a cargo do nosso irmão Rogério, que ele vai fazer o tema da palestra de hoje sobre uma exclamação doutrinária. Boa noite a todos, muita paz. Não já foi apresentado, eu gosto de falar, para que a gente possa se sentir em sintonia. Então, meu nome é Rogério e eu sou, em matéria de doutrina espírita, somos todos nós estudantes. Entre nós e Deus Jesus nos disse que Ele é o sumo sacerdote. É Paulo que fala na carta de Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote, nosso único mediador entre nós e Deus. E a doutrina espírita, ela não tem hierarquia. Nós somos apenas trabalhadores de confiança. E nós agradecemos a casa essa oportunidade para que nós possamos desenvolver um estudo e junto aprendemos com o ensinamento dos Espíritos. A lição da noite, ela é uma lição que nós encontramos num dos livros da série Via de Luz. A série Via de Luz são livros que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. O Chico Xavier, ele foi inspirado, e quem ditou para ele foi o Espírito Emmanuel, que é um pseudonome, seu nome, foi assim que se apresentou para o Chico. Desde que Jesus veio à Terra, sempre estudiosos dos ensinamentos de Jesus. O Emmanuel, que foi o padre Emmanuel de Nóbrega, quando aqui estava no Brasil, e outras personalidades que depois ele vai trazer para mim, de outras encarnações, ele também foi um grande estudioso dedicado a estudar o Evangelho, e lá no mundo espiritual ele foi convocado junto do chamado Consolador Prometido de Jesus aos ensinamentos complementares a vir e acompanhar Francisco Cândido Xavier. Ele era mentor do Chico Xavier, ele era um anjo da guarda do Chico Xavier, e ele, além de escrever pelo Chico,
ele que permitia e auxiliava ao Chico dar passagem e comunicação a outros espíritos. Então, hoje, estudiosos como Haroldo Dutra Dias e outros têm aprendido com Emmanuel, realmente observando que os livros, que as mensagens, os ensinamentos que ele traz acerca do Evangelho, mostram que ele tem um grande conhecimento, que seria impossível Francisco Cândido Xavier adquirir esse conhecimento apenas o grau de educação que ele teve. Por isso, nós usamos esses livros, a maioria dos centros espíritas do Brasil usa como tema, usa como roteiro. Por que eu me deparei um pouquinho mais nessa questão? Porque nós vamos trabalhar frase por frase, para ver como esse ensinamento nos auxilia. Porque são várias lições que nós temos que aprender. Não se abarca uma doutrina, uma filosofia, uma ciência de um momento para o outro. Então, por isso que devemos estudar para poder pôr em prática. E nesse trabalho, Emmanuel ele pega trechos das passagens do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, e também dos Atos dos Apóstolos e algumas epístolas, que é o caso aqui. Ele tira um trecho da epístola, a primeira epístola de Pedro, quando Pedro diz assim, no capítulo 4, versículo 8: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. E o Emmanuel vai fazer uma fala desse pequeno trecho. Então ele começa dizendo o seguinte: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será pelos feitos que realiza, mas o legislador e o herói, respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado não, mas o legislador e o herói, respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado, não alcançariam a evidência em que destacam sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços, gerando a riqueza de experiência. E não podemos esquecer que a harmonia desta máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende dele, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicarmos. Entendamos nossos braços, estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. Vejamos. Terminamos aqui a mensagem, né? Ela termina assim: estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. Então, antes de já desenvolver, eu já enfatizei um trecho dessa mensagem de Emmanuel que diz que renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita, né? Quando, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros. O Emmanuel ele não está trazendo uma opinião. Ele foi escolhido pela espiritualidade maior, ele estuda lá no espiritual,
auxiliar a compreender as mensagens da codificação espírita, e ele traz aquilo que a gente pouco compreende, quem é fiel no pouco é fiel no muito, dessas pequenas coisas que vão fazer a transformação da Terra. Mas, enfim, o chamado é para nós sermos caridosos uns com os outros. A gente escuta isso muito aqui. E qual é o ponto nessa mensagem que o Emmanuel ataca, digamos assim? O que ele está apontando para nós em que nós devemos combater. Porque isso dificulta muito a gente amar os outros. Então ele está com um ponto aí, o orgulho. Então, o que é o orgulho? É um tema muito trabalhado pela doutrina espírita. Teríamos materiais para falar por horas. E é certo que devemos aprofundar ele, principalmente no silêncio do nosso lar. São assuntos que devemos meditar, aprofundar, estudar no nosso lar. Porque ele vai requerer que nós venhamos a nos conhecer. Para não só saber o significado, mas saber como ele se manifesta em nós. Mas devido ao curto espaço de tempo, nós pegamos a fala de Anete Guimarães, que também é uma expositora espírita, que trouxe alguns comentários que a gente pode utilizar. Pois ela vai direto ao ponto quando diz: o orgulho é: eu sou melhor que você. Se eu sou melhor, eu não erro. Sua opinião não me interessa, porque eu sou melhor mesmo. É um sentimento de superioridade. Sentimento que gera ações, porque é do homem inferior que sai o que contamina um homem, como diz Jesus, né? Então, é aquilo que está dentro de nós que vai demonstrar as nossas ações. Nós também temos a vaidade, que a vaidade já é uma filha do orgulho, mas aí veja bem que na vaidade, o vaidoso quer que o mundo saiba que ele é melhor. Ele se interessa já com a opinião dos outros, ele faz questão que os outros queiram ver que ele se preocupa com a opinião pública. Mas a Anete também nos falou de um orgulho perigoso, porque se mascara muito, o orgulho de ser humilde. Eu dou sopa aos pobres, eu pratico caridade, eu sou uma pessoa justa, por isso eu posso dizer o que você faz de errado, por isso eu posso dizer o que você faz de errado, porque eu sou melhor. É um tipo de orgulho. Já disse-nos o Espírito Lacordero, no Evangelho segundo o Espiritismo, que, no entanto, sem humildade, característica do orgulho, sem humildade, que é a característica do orgulho, podereis ser caridoso para o vosso próximo? Não. Porque o sentimento de caridade, ele nivela todos os homens, mostra que são irmãos e devemos ajudar mutuamente. Até foi colocado aqui na música, né? Devemos ajudar-nos mutuamente. Sempre esse é o ponto nessa questão, nessa lição. Emmanuel tratou nesse texto, de uma das facetas do orgulho, que é uma das facetas, que é nós acharmos que existem trabalhos, tarefas mais importantes que outras, né? Tarefas maiores e tarefas menores. Existem tarefas que nos colocam em evidência, sim, mas não significa serem mais importantes. Um serviço de informação, quem aparece mais? Né? O apresentador ou o cameraman? Uma questão de visibilidade. Quando Emmanuel diz que todos são importantes em significação, olha, em significação pelo resultado, dentro de um conjunto de ações. Em muitas funções, né, nessa busca desse resultado, nesse serviço, na divulgação de serviço, muita gente trabalha por trás. Também importantes em significação em relação a nós mesmos, o que devemos desenvolver em razão das nossas aptidões. Então, o trabalho deve ser feito e ele deve ser levado em consideração a questão das nossas aptidões. Porque é algo que é trabalhado dentro da doutrina espírita. O Emmanuel não está trazendo coisas novas. Vê que a gente estudando os mundos superiores, porque existe um mundo espiritual, ao qual a gente vai voltar ao desencarnar e vai continuar a nossa evolução.
mas volta ao processo reencarnatório até se tornar um espírito puro. A gente vai muitos milênios. Então há mundos superiores na matéria, menos densa, mas ainda na matéria, em que a gente vê comentários na revista espírita, ensinamentos, onde lá as pessoas ainda precisam de coisas materiais para desenvolver, só que não há a inveja e não é todo mundo tendo tudo. Lá nós temos um caso que foi falado, você vai, por exemplo, na casa de alguém, plano espiritual, volta para o material e continua o seu desenvolvimento. Então, nesses mundos superiores, você tem a questão de a pessoa, na sua residência, no material que é disponível, ela tem lá piano, ela tem lá elementos porque ela está desenvolvendo na música. Enquanto o outro irmão, você vai lá, ele tem telas, tintas especiais. É um exemplo para dizer que aquele que está se dedicando naquela encarnação a desenvolver aquela faculdade, continuando desenvolvendo o ser como si, mas a arte é uma das formas da beleza que nós vamos desenvolver, um e outro não inveja porque um tem e o outro tem outro, porque ele sabe que a sua faculdade, a sua aptidão é para aquilo ali. E o Emmanuel vai nos falar sobre isso. Realmente está ligado à aptidão de cada um e no que cada ser tem de se melhorar. E ninguém inveja o outro porque tem mais recurso disponível. Isso está lá em penas e gozos terrestres, no item felicidade. E por que é importante a gente entender aqui? Porque o mal não é a atividade em si. Porque ele vai falar da ambição de eu querer um trabalho que aparenta mais. Então, não é o ideal. O ideal é a gente estar numa atividade que tem a ver com o nosso desenvolvimento, nossa capacidade. O mal não é a atividade. Se ela não é mais importante, também não é menos importante. Nem se ela evidencia ou não. Porque a gente, no final das contas, a gente pode ser orgulhoso num trabalho com pouca evidência e pode ser orgulhoso num trabalho com muita evidência. A gente pode trabalhar de uma forma humilde e produtiva num trabalho com muita evidência, né? Não mais importante, de evidência, ou outro de não evidência. Então, nesse sentido, o Emmanuel vai dizer assim: não te isoles, pois no orgulho, com que te presumes superior ao demais. Aí vem um dos resultados da presunção de superioridade, o isolamento. Então, ele coloca que não te isoles, por causa do orgulho. Então, o isolamento é um dos resultados dessa atitude de orgulho. E esse isolamento não é só aquele isolamento físico, porque, como disse, a tarefa é se criar os casos de evidência, então as pessoas são mais vistas, mas é aquele isolamento, dizemos que coloca evidência, coloca no centro da atividade, mas é um isolamento que diz respeito ao sentimento, à proximidade de auxiliar. Às vezes a pessoa conhecida, ela, no fundo, ela não é tão acessível moralmente, não digo moralmente, mas para acolhimento, para que a gente possa ter uma palavra amiga, ela é inacessível pelo seu orgulho. E quantas pessoas que não estão em evidência, e que são justamente aquelas que a gente procura no momento de auxílio, que a gente sente uma certa proximidade, no nosso íntimo, uma forma de a gente, vou procurar aquele irmão, quem sabe ele possa me auxiliar, trazer uma informação, a sua experiência. Então, um pouco disso. Nos distanciamos das pessoas por várias razões, e uma delas, destaca o Emmanuel, é a falsa crença de superioridade. Também tem o isolamento físico, acho que a gente não vai se deter muito, mas o que é importante a gente falar disso? Que o orgulho, não nos esqueçamos que a timidez também é uma filha do orgulho. Olha só, foi importante colocar isso aqui, porque se é um convite para tarefa, se é um convite para trabalho, a gente tem que, se é um convite para atividades, a gente tem que meditar sobre a timidez. Então, a psicologia transpessoal, a qual Joana de Anjos nos traz também, trabalha junto com o conhecimento espírita, ela vai nos lembrar que a timidez é lá no fundo,
conscientemente ela seja orgulhosa, mas ela traz um pouquinho daquela insegurança do orgulho lá escondido. Por quê? Porque o tímido tem medo de aparecer e ser avaliado, de receber crítica, de ser julgado. Daí a gente foge de tarefas em que a gente pode auxiliar. O motivo não é para chamar a atenção de ninguém, porque vocês vão ver que no final a gente vai fazer esse convite para todos nós trabalharmos. Mas nós podemos nos perguntar: como diferenciar a missão? Porque a mensagem vai falar que aqueles que têm missão de pegar tarefas que aparecem, estão na frente, aqueles que fogem das tarefas. Como diferenciar? Porque por vezes também a gente, um exemplo, a timidez, a gente acha que não é necessário, não é produtivo, não pode auxiliar e foge das tarefas. Então é uma coisa que nós devemos pensar. Porque às vezes a gente usa isso de desculpa, porque nós somos chamados a auxiliar sim nas nossas tarefas. Então como é que a gente pode avaliar isso? Uma sugestão é pensar em relação a quem nos convida. Às vezes a gente é convidado por uma tarefa. Oh, meu irmão, eu acho que você tem jeito. Como recebe as pessoas com carinho, está sempre cumprimentando, conhece todo mundo. Não quer fazer esse trabalho aqui de recepção, de ajudar as pessoas que estão chegando, ou fazer um trabalho de acolhimento. Não sei. Então, quando a gente começa a receber um convite, ou quando os amigos começam a nos sugerir, daí a gente deve pensar sobre isso. Porque já não é a nossa vaidade, querendo estar à frente, querendo auxiliar, mas quando lá no fundo a gente quer estar em evidência, então é uma pista que a gente pode pensar sobre isso, quando alguém nos convida. E daí a gente vai pensando sobre esses trabalhos. Quando somos convidados para uma tarefa por pessoas mais experientes, ou quando uma tarefa que todos fazem. Às vezes, para mim, é uma tarefa que todos fazem. Dá um exemplo, no Evangelho, quando nós fizemos nosso estudo aqui, que é sempre convidado as pessoas que vêm participar da palestra pública, são convidadas para participar dos grupos de estudo aqui. A doutrina se faz desses grupos de estudos. Hoje, os espíritas são esses grupos de estudos. Então, nós somos convidados. E lá é oferecido um irmão a fazer a leitura, outro fazer a oração. E é normal que a gente leve um tempo para se sentir mais à vontade, confiante, para fazer a oração. Mas, por vezes, a gente se demora nessa atividade. Por quê? Porque a gente pode fazer isso. Todos nós fazemos, todos nós temos capacidade de fazer uma oração. Se nós estudamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a oração é uma coisa de sentimento de coração, a gente faz uma oração de sentimento de coração ali no grupo, somos só os companheiros. Então, quando a gente se demora numa tarefa que todos fazem, nós podemos pensar sobre esse assunto. Então, ali nós podemos dedicar. Por quê? Amemos a nossa posição social na ordem social. Amemos a nossa posição na ordem social. Por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. O Emmanuel, claro que ele está estendendo ao nosso trabalho na sociedade, não estou trazendo um pouquinho do trabalho aqui na Casa Espírita, mas nosso trabalho na sociedade, para a gente amar o que a gente faz. É isso que vai mudar o mundo. Porque a gente amando o que a gente faz, a gente vai fazer com qualidade, a gente vai fazer com mais disposição e a gente vai respeitar também o trabalho dos outros. Não é pouca coisa, é por isso que eu enfatizei essa passagem dele. Seremos compreendidos nas nossas limitações. Se estamos mesmo fazendo com amor, a gente aprende e pode ser lentamente, mas aprende. Isso acontece muito, esse medo que a gente tem de não compreender as nossas limitações. Muitos irmãos, a gente lidar com música, começa a tocar junto e para de desenvolver o aprendizado no instrumento musical, porque ele vê que não aprende tão rápido quanto um colega. Então, ele para esse aprendizado. Ou então, a pessoa evita de se apresentar em algum lugar
porque não tem tanta qualidade assim, porque realmente nós temos músicos profissionais, nós temos pessoas que se dedicam a tocar instrumentos. Então aí mostra que nós devemos compreender a nossa limitação. Então a gente começa a entender a nossa limitação, o que a gente pode fazer, o que a gente está se melhorando, a gente vai tirando um pouquinho desse orgulho e vai aceitando os convites. E daí a gente, claro, a gente não vai tocar, não vai se apresentar num local especial, mas a gente pode trabalhar com evangelização com criança, pode usar essa ferramenta maravilhosa que é a música. Então a gente tem que entender os nossos limites e compreendendo eles, abraçar o trabalho, principalmente quando é convidado. Vejamos nosso próximo no esforço que depende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Então, eles também, o nosso próximo vai identificar em nós esse esforço sincero. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. Então, o Emmanuel encerra um texto dizendo que a gente deve estender os braços às pessoas que nos cercam, né? Convidando para as tarefas, aceitando as tarefas do trabalho. Recentemente, a gente, quem por vezes está envolvido com o trabalho na casa, com algumas atividades, percebe que falta trabalhadores. Recentemente nós tivemos uma atividade que será encerrada por falta de trabalhador. Aqui o trabalho que tem do lado poderia ser estendido a entrega de roupas, estendido, já tem entrega de alimentos, que é um trabalho muito bom, mas poderia ser estendido a entrega de roupas. Isso se dá de casa, eu também já trabalhei. Porque aquele pessoal que está se desenvolvendo, se dedicando ali, não consegue abarcar toda a quantidade de trabalho. Falta trabalhadores para dobrar a roupinha, para ajudar a separar, para ajudar a organizar. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. É isso a mensagem, em resumo. E a gente deve escolher. É claro que, à medida que as pessoas vão nos conhecendo, as nossas habilidades, elas vão se encaixando a gente no que nós possamos mais auxiliar. Ao longo da nossa experiência, e esse é o convite, porque o Emmanuel destaca, eu vou voltar no início aqui, que eu coloquei, que respeitando a importância do nosso trabalho, a excelência do serviço do outro, renovar-se-á a face da terra, com uma felicidade perfeita. Então o mundo não vai ser melhor se nós não fizermos uma coisa que parece tão simples, quando a gente fala aqui, parece tão óbvia, mas por vezes ela não é. A nossa timidez, a nossa falsa humildade, quem sou eu para fazer esse trabalho? A gente tem que pensar que o convite é para nós. O nosso irmão Haroldo Dutra, numa dessas palestras, que ele diz que nós temos que evangelizar e ao mesmo tempo se evangelizar. Ele usa uma figura de linguagem que a gente está num avião e tem que trocar o pneu assim no voo mesmo. Então é isso. A gente vai se melhorando novamente, porque a gente vai ter que se conhecer, e aí a gente vai oferecendo a nossa disposição. Tanto que encerra o nosso tema hoje, nós vamos encerrar com uma mensagem que ela vai tratar. Olha só como ela vai dar a sequência do que acontece. Porque tudo começa com a boa vontade de escolher o trabalho. E o trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. E o espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão, então, ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Muito obrigado pela oportunidade. Possamos todos nós meditar. Eu estava estudando esse tema.
está estudando e pensando sobre os ensinamentos. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Harmonizados pela palestra do nosso irmão Rogério, pelos seus esclarecimentos da noite, continuamos nesta harmonia e chegou o momento de irradiarmos as nossas vibrações de amor aos nossos irmãos que não se fazem presentes. Te pedimos, Pai, que ampare em Tua infinita misericórdia e justiça todas as pessoas que na noite de hoje não puderam estar presentes. Te pedimos também a todos os nomes que foram colocados nas urnas de encarnados e desencarnados. Pedimos auxílio aos nossos familiares, em especial aqueles que moram conosco, e por toda a humanidade sofredora. Pedimos, Senhor, por esta casa espírita, que esteja sempre de portas abertas a nos acolher. Pedimos proteção para toda a diretoria da casa e aos seus trabalhadores, para que todos estes possam estar sempre presentes, de braços abertos, a acolher aqueles que aqui buscam auxílio. Também pedimos que a Tua paz e o Teu amor envolvam o nosso irmão Rogério, expositor da noite de hoje, para que possa sempre continuar irradiando a todos a luz do esclarecimento. Pai amoroso, te agradecemos, pois temos a certeza que envolveste com Tuas bênçãos todos estes que acabamos de te pedir. Chegamos ao momento de renovarmos as nossas energias através do passe. O passe é transfusão de energia, onde a espiritualidade amiga envolve a cada um de nós, com as suas energias de paz, de harmonia e de saúde. Vamos sentindo como uma luz a penetrar todo o nosso ser, entrando pelo nosso centro coronário, reabastecendo todos os nossos centros de força vital neste momento. Esse é o momento de amor do nosso Deus para com todos nós. Elevamos os nossos pensamentos através da prece íntima, rogando o que precisamos neste momento. Ó sublime dispensador de bênçãos, nos envolva nas energias de paz, de amor, de saúde e equilíbrio, restaurando assim as nossas energias físicas e espirituais. Somos todos nós os seus discípulos. Suplicamos que a Tua luz dilua toda a nossa maldade, abrindo espaço para o reino de amor em nossas vidas. Conceda-nos também, Senhor, a misericórdia do Teu perdão em forma de renovação íntima. Permita que os Teus mensageiros de luz permaneçam conosco em Teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda treva se faça luz. Te pedimos força para as nossas lutas diárias
contra as nossas inferioridades. Que façamos escolhas mais conscientes, trazendo paz e harmonia para a nossa vida. E que cada vez mais possamos estar atentos para ouvir a Tua voz e abertos para as mudanças necessárias ao nosso melhoramento. Conceda-nos a Tua paz, a fim de que sejamos dignos de Ti, hoje, amanhã e sempre. Mais uma vez, nós poderemos ser úteis com nossas vibrações de amor na tarefa de magnetização das águas. Te pedimos, Senhor, que deposite nestas águas os bálsamos do Teu amor e da Tua infinita misericórdia, transformando-as no remédio que possa aliviar ou até mesmo curar os males físicos e espirituais de todas as pessoas que delas fizerem uso em Teu nome. Chegamos ao final das atividades da noite, agradecendo pelas bênçãos concedidas por Ti, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, e aos momentos que passamos aqui na companhia dos bons espíritos. Em nome de Deus, de Jesus e de toda a espiritualidade, damos por encerrado as atividades desta noite. Vamos todos em paz aos nossos